Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o professor Moisés Moreira, de Direito Previdenciário. Eu convido a vocês para acompanharem o nosso raciocínio, para nós construirmos juntos uma ideia do direito previdenciário, vendo questão por questão do concurso. Informação muito importante. Para quem está começando a assistir, é necessário estar com a prova denominada de caderno Alga. Tudo bem? Porque a sequência dos itens eu vou seguir a deste caderno, denominado de Alga. Então é preciso que vocês estejam, ou que ouçam aquilo que eu vou ler e identifiquem na prova de vocês a que item se referem. A que item se refere. Então, repito, caderno Alga é a minha sequência dos itens para análise. Mas vocês podem ouvir e identificar no seu tipo de prova qual é o item a que se refere o que eu estou lendo. Então, meu primeiro item aqui, ele tem com um texto associado, um texto de abertura, a seguinte abordagem. No que se refere à Seguridade Social no Brasil, julgue os itens seguintes. Então, o primeiro item para ser julgado, vou usar essa parte aqui do quadro para poder ficar melhor, é o item 51. E o que o item 51 diz para a gente? Ele fala que a Seguridade Social ela é organizada mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Meus amigos, o item está correto. De fato, de acordo com o parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal, um dos objetivos da Seguridade Social é o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante uma gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e do governo nos órgãos colegiados. O item simplesmente transcreveu o texto constitucional. Portanto, questão de número 51 do caderno Alga, sem nenhuma polêmica, correto. Questão 52. A Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das empresas de estradas de ferro existentes no país uma caixa de aposentadoria e pensões para os respectivos empregados, até aí corretíssimo, foi o primeiro ato normativo a tratar da Seguridade Social no Brasil. Meus amigos, o item está errado. Por que está errado? Porque, de fato, a Lei Eloy Chaves ela é considerada como o marco da Previdência Social no Brasil. E por que é o marco? Porque é quem confere uma estrutura maior quanto ao funcionamento e desenvolvimento da Previdência. Ela cria as caixas de aposentadoria e pensões para os ferroviários. Até aí está correto. Agora, o item erra ao dizer que a Lei Eloy Chaves foi o primeiro ato normativo a tratar da Seguridade no Brasil. Não é verdade, meus amigos, isso não é verdade. Houve atos normativos anteriores. A própria Constituição de 1891 tratou da aposentadoria de servidores públicos, ainda que de forma tímida, mas tratou. Em 1919 nós temos um decreto que cuidou do seguro de acidente de trabalho, ou seja, houve outros normativos anteriores. Então vamos gravar sempre. O marco da Previdência é a Lei Eloy Chaves. No entanto, antes dessa lei, existiram outros atos normativos que cuidaram da matéria securitária, a matéria de seguridade social. Sem polêmica também, 52, gabarito errado. 53. A 53 cabe uma discussão, vamos ver. Na década de 30 do século passado, as caixas de aposentadoria e pensões, as CAPs, criadas pela Lei Eloy Chaves, foram reunidas nos Institutos de Aposentadoria e Pensões, os IAPs, organizados pelo Estado como autarquias federais. Perfeito. As CAPs, quando a gente estuda o histórico, a evolução legislativa da Seguridade Social no Brasil, a gente estuda que o marco é a Lei Eloy Chaves, e que na década de 30 foram criados os institutos de aposentadoria e pensões, que já não vão estar restritos às empresas
tal como a Lei Eloy Chaves. Lembrar também que na Lei Eloy Chaves, além de estar restrito às empresas, não tinha participação do Estado. Então, na década de 30, os institutos de aposentadorias e pensões, que são sim autarquias federais, está correto dizer isso, elas já possuem uma outra abrangência, não tão restrita quanto as CAPs, criadas pela Lei Eloy Chaves. São os IAPs, os Institutos de Aposentadorias e Pensões, voltados a categorias profissionais e não somente para empresas. Até aí tudo certo. Só que no final aqui tem o ponto polêmico da questão, do item 53 do caderno Alga. Em 1966, esses institutos foram transformados no INPS. Gabarito preliminar do CESP, certo. Em minha opinião, item anulável. Item anulável. Está aqui uma primeira abordagem importante para vocês que fizeram um concurso. Notem que no início está tudo certo. Na década de 30, as caixas de aposentadorias e pensões foram reunidas nos institutos de aposentadorias e pensões, organizadas pelo Estado como autarquias federais. Só que ela diz que em 1966, os institutos de aposentadorias e pensões foram reunidos no INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Reunidos não, foram transformados no INPS. Meus amigos, chama a atenção que o Decreto-Lei 72, que é de fato de 1966. E aqui está a polêmica. Porque esse Decreto-Lei de número 72 de 66, ele prevê a criação, de fato, do INPS. Ele prevê, não está errado falar, que existe essa previsão de criação em 66. Constam lá, estão criados, constam lá, consta essa informação do Decreto 72. O problema é que este decreto só entrou em vigor em janeiro de 1967. Portanto, meus amigos, considerando que vigência é a capacidade de produção de efeitos da lei, os efeitos só passam a ser produzidos a partir de 67. Portanto, em minha opinião, dizer que essa transformação no INPS, ou a criação do INPS, ela, na verdade, se efetiva, a criação efetiva, com produção de efeito, ela ocorre em 67. Em 66 é o decreto. Tudo bem, existem argumentos nos dois sentidos. Como existem argumentos sólidos nos dois sentidos para dizer, não, mas o decreto é de 66, que previu a criação, o outro lado diz, não, mas só entrou em vigor em 67, eu digo isso também. Então, considerando que são argumentos fortes, aqui vou até ser razoável. Eu entendo que cabe anulação dessa questão, deste item. É a primeira informação sobre este ponto, sobre o ponto de possibilidade de anulação para vocês. Beleza? Vamos na sequência. Vamos lá, meus amigos. Item número 54 da nossa prova. 54. 54. Vamos lá. A Constituição Federal define Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, assistência e à previdência social. A saúde, previdência e assistência social. Repetindo, item 54. A Seguridade é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência. Está corretíssimo. Repete o que diz o caput do artigo 194 da Constituição Federal. Sem nenhuma dúvida, item 54 do caderno Alga está correto. Item 55, polêmica à vista. Vamos lá. O item 55 diz que, de acordo com o princípio da universalidade da Seguridade Social, de fato, existe esse princípio, está lá no parágrafo único do artigo 194, universalidade de cobertura e atendimento. Então, existe esse princípio, tudo bem. Então, de acordo com o princípio da universalidade da Seguridade Social, os estrangeiros no Brasil poderão receber atendimento
da Seguridade Social. Então, de acordo com a universalidade, os estrangeiros no Brasil poderão receber atendimento da Seguridade Social. O gabarito preliminar do CESP veio como certo. Em minha opinião, o item é passível de anulação. Por que o item é passível de anulação? Olha só, meus amigos. A própria jurisprudência, a própria Lei 8742, a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei do LOAS, o próprio Decreto 6.214 de 2007, todos eles prevêem que a Seguridade, no que se refere, por exemplo, à assistência social, ao benefício da assistência social, ao benefício da LOAS, é devido aos estrangeiros residentes no país. Pensando então, nós vimos que a Seguridade ela abrange o quê? Saúde, previdência e assistência. Então, se nós considerarmos a assistência, ela será devida numa visão jurisprudencial da própria legislação cobrada no edital para os estrangeiros residentes no país. Que o item merece ser anulado porque foi dado como correto, mas na verdade a Seguridade Social seria voltada para os estrangeiros residentes, exceto saúde, meus amigos. Tudo bem, o princípio da universalidade na saúde ele tem uma aplicação muito acentuada. Não diria que é absoluto, porque nenhum princípio constitucional é absoluto. Ele sempre deve ser analisado em relação a outro princípio. Então, a universalidade, por exemplo, tem que ser analisado tendo em vista o princípio da distributividade e seletividade, tem de ser analisado diante do princípio da prévia fonte de custeio. Então, eu tenho sempre que relacionar os princípios, sejam eles previdenciários ou não, mas eu tenho que correlacioná-los. A saúde, tudo bem, eu posso dizer que a saúde se direciona a todos, inclusive a estrangeiros, mas não posso afirmar que, meus amigos, que a assistência se direciona a qualquer estrangeiro, somente aos estrangeiros residentes no país que comprovarem que precisam, são os requisitos. A assistência social se dirige a quem dela necessitar. A previdência, eu nem digo, que é estritamente contributiva, também vai exigir o requisito da residência. Tudo bem? Residência e domicílio. Então, este item, por tratar somente do estrangeiro no Brasil e não deixar claro que é o estrangeiro residente, ele cabe à anulação. 56. Vamos lá. O item 56. O texto associado é o seguinte. Com relação ao conteúdo e à autonomia da legislação previdenciária, julgue o item abaixo. Vem o item 56. O item 56 afirma: lei complementar editada pela União poderá autorizar os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas relacionadas à Seguridade Social. O item está correto, meus amigos. O item está certo. De fato, a lei complementar editada pela União ela poderá autorizar os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas de Seguridade Social. Sabe por quê? Porque a Seguridade Social ela é da competência privativa da União. E os temas que são de competência privativa da União podem, conforme previsão no artigo 22, no parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal, a lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas. Então, repetindo, Seguridade Social ela é competência privativa da União. Mas conforme previsão do parágrafo único do artigo 22 da Constituição, nos casos de competência privativa, lei complementar pode autorizar que Estados e Distrito Federal legislem sobre a matéria. Tranquilo? Item não tem polêmica, 56 certo. Item 57. Situação hipotética envolvendo Pedro. Lembrando, estamos resolvendo o caderno Alga. Beleza, não vamos esquecer não. Situação hipotética, uma questão interessante, gostei dessa questão. Pedro trabalha como professor remunerado de uma escola particular e, concomitantemente, explora atividade econômica agropecuária em regime de economia familiar em uma chácara de 2 módulos fiscais. Assertiva, para a gente avaliar. Nessa situação, Pedro é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social
em relação a cada uma das atividades realizadas. Perfeito, meus amigos. Perfeito. Item correto. É isso mesmo. Notem que Pedro, um professor, trabalha concomitantemente na escola particular e também explora atividade econômica em regime de economia familiar, numa chácara de 2 modos fiscais. A questão tenta enganar a gente, dizendo, olha, ele trabalha em regime de economia familiar, até 2 modos fiscais. A questão insinua que o Pedro seria um segurado especial. O cuidado, e aí vem o legal da questão, é que o segurado especial, quando exerce atividade remunerada fora da exceção legal prevista, ele se enquadra como contribuinte individual. Então, Pedro, ele é filiado, sim, filiado obrigatoriamente em relação a cada uma das atividades, como professor e como contribuinte individual. Mas Moisés fala aí que é regime de economia familiar. Olha só, a partir do momento que ele exerce outra atividade remunerada e não se enquadra na exceção legal, ele deixa de ser segurado especial, contribuinte individual. Então, Pedro, ele é filiado concomitantemente nas 2 situações, professor remunerado na escola particular e como contribuinte individual. O item 57 ele está correto. Item muito legal para a gente pensar. Item 58. O item 58, meus amigos, fala assim: brasileiro contratado pela ONU, Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil faz parte como membro efetivo. Faz mesmo. É considerado segurado obrigatório do regime geral. Perfeito. Mesmo que domiciliado e contratado no exterior. Perfeito. Salvo se estiver amparado, coberto por regime próprio de previdência social. Item corretíssimo, meus amigos. Brasileiro contratado pela ONU, que é uma organização da qual o Brasil faz parte, ele é um segurado obrigatório, mesmo que domiciliado e contratado no exterior. Só não seria um segurado obrigatório se ele estivesse amparado por regime próprio, mas o item fala que ele, salvo se estiver amparado por regime próprio. É o artigo 11, a linha E da Lei 8.213 de 91, item corretíssimo, sem polêmica, 58 correto. Item 59. Vamos aqui na sequência porque o 59 também é legal de se fazer. Pastor evangélico que atue exclusivamente em sua atividade religiosa é considerado segurado facultativo do regime geral? Pastor evangélico que atue exclusivamente em sua atividade religiosa é facultativo? Não, meus amigos. Errado. Ministro de confissão religiosa, essa informação está na Lei 213, está no decreto. Ministro de confissão religiosa, meus amigos, ele é considerado contribuinte individual. Então vamos gravar. O pastor evangélico, o padre, eles são contribuintes individuais para fins previdenciários. O item está errado porque fala que o pastor evangélico ele é o quê? Um facultativo, não é? Quem é o facultativo? O facultativo é aquele que opta por ingressar no regime geral de previdência social desde que não esteja exercendo atividade remunerada. Ele não é facultativo. Repito, o pastor ele é contribuinte individual para fins previdenciários. Item 60. Vamos limpar aqui o quadro, a gente acompanha para ficar organizado. Estou usando só uma parte do quadro mais centralizada para ficar melhor de a gente acompanhar as respostas que eu estou colocando, certo? Então agora a gente vai para o item 60. Vamos colocar até mais para cá para ficar mais claro ainda. Item 60. É considerado segurado obrigatório do regime geral na qualidade de contribuinte individual o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza, mesmo que não receba remuneração. Não, meus amigos. Está errado o item 60. E qual é a parte que está errada? É este final, mesmo que não receba remuneração. Na verdade, é contribuinte individual o associado eleito para o cargo de direção em cooperativa desde que receba remuneração. O item fala mesmo que não receba. Portanto, a questão 60, o item 60 está errado e não tem polêmica. É o artigo 11, inciso 5, a linha F da Lei 813. 61.
Síndica de condomínio predial em que resida e que receba como prolabore a quantia equivalente a um salário mínimo será considerada segurada obrigatória na qualidade de empregada? Não. A legislação previdenciária é clara nesse sentido, meus amigos. Vamos lá? Síndico, se ele for remunerado, ainda que de forma indireta, o SESC poderia ter cobrado, não cobrou, ainda que de forma indireta, o que seria uma remuneração indireta? Seria a isenção da taxa condominial, por exemplo. Então, síndico remunerado, ainda que de forma indireta, ele é o remunerado, ele é empregado? Não, ele é contribuinte individual. Todavia, o síndico não remunerado, o síndico que faz porque gosta de ser síndico, porque se dedica, se realiza sendo síndico, este síndico ele é ou pode se filiar como segurado facultativo, gravando, não remunerado, gratuito, ele pode se filiar como facultativo. Tem remuneração, mesmo que indireta, ele é contribuinte individual. O item está errado, o item 61 está errado, porque fala que é empregado. Por isso que está errado. 62. Sem polêmica esses itens. 62. O pescador que exerça essa atividade como principal meio de vida é considerado segurado especial. Pescador artesanal, segurado especial, atividade como principal meio de vida, tudo bem. Mesmo que tenha empregados permanentes, só lembrando, meus amigos, estamos resolvendo a prova de técnico do Seguro Social, caderno Alga, por isso que eu estou acompanhando os itens e lendo pausadamente. Quem tem feito prova do caderno, acompanhe pela leitura do item. Nós estamos no item 62, que fala que o pescador que tem essa atividade como principal meio de vida, ele é segurado especial, mesmo que tenha empregados permanentes? Não. É proibido ao segurado especial ter empregados permanentes. Se é proibido e o item fala que ele está tendo, o que o item é? Errado. Errado. 63. A questão 63, ela traz um texto de abertura, né, que a gente chama de texto associado no SESP, e diz assim: com relação ao segurado especial e ao segurado facultativo, julgue os próximos itens à luz do Decreto 3.048 de 99. O que é o Decreto 3.048 de 99? É o regulamento da Previdência Social. Então ele quer que a gente julgue aí com base no decreto. Então vamos julgar. Item 63. Maria, com 22 anos de idade, recebe bolsa de estudos para se dedicar em tempo integral a trabalho de pesquisa, não possuindo qualquer vinculação a regime de previdência. Nessa situação, Maria poderá filiar-se facultativamente ao regime geral de previdência social? Certíssimo, meu amigo. A Maria, que legal, ela é bolsista, ela se dedica a trabalho de pesquisa sem outro vínculo empregatício. Isso está no Decreto 3.048, artigo 11, parágrafo 1º, inciso 8º, inciso 8. A Maria, ela pode sim, ela é bolsista, se dedica em tempo integral à pesquisa, ela pode sim se filiar como segurado facultativo. É a previsão do decreto, do regulamento. Portanto, o item 63, ele está correto. Item 64. O item 64. O recebimento de dinheiro decorrente de programa assistencial oficial do governo federal descaracteriza a condição de segurado especial. Repetindo, item 64. O recebimento de dinheiro decorrente de programa assistencial oficial do governo federal descaracteriza a condição de segurado especial? Não. Item está errado. Existe a previsão do Decreto 3.048, meus amigos, lá no parágrafo 1º do artigo, lá no parágrafo 8º, inciso 4º do Decreto 3.048, existe a previsão de que o recebimento de quantia, a participação em programa assistencial oficial. Meus amigos, vocês vão trabalhar, os que vão ser aprovados, trabalhar no INSS,
A notícia é muito recente. O Instituto Nacional do Seguro Social agora faz parte de outro ministério, então nós vamos atuar muito nessa área da assistência social. Então, olha só, reparem que existe a permissão no decreto, dizendo que a participação em programa assistencial oficial ela não descaracteriza. E o item está falando que descaracteriza, portanto o item está errado. 65. Vamos lá. 65. Tem o texto associado também, meus amigos. Vamos lá. A respeito da inscrição e da filiação dos segurados obrigatórios e facultativos. Na forma do decreto 3.048, julgue o item a seguir. Técnico de Seguro Social, caderno Alga. Então ele pede para a gente julgar item relativo à filiação do segurado obrigatório e facultativo. Já falei que o facultativo é aquele que, desejando, ele ingressa, ele passa a contribuir e entra para o regime geral. Segurado obrigatório, meus amigos, segurado obrigatório é aquele que é compulsoriamente segurado. Ele é obrigado, segurado obrigatório. Então vamos analisar os itens. 65. A filiação do segurado obrigatório ao regime geral decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada? Sim. Algumas pessoas nas redes sociais questionaram essa questão, esse decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. Eu até entendo o questionamento que foi feito com relação ao prestador de serviço. Eu até entendo, né, que caberia algum questionamento nesse sentido, mas não considero que o item seja anulável, não. Porque, de fato, meus amigos, a filiação, o que é a filiação? A filiação é o vínculo entre o segurado e o regime geral do qual decorrem direitos e obrigações. A inscrição é um ato formal que materializa a filiação, mas a filiação é o vínculo. A filiação para o segurado obrigatório, meus amigos, ele é automaticamente ligado ao exercício da atividade remunerada. Você exerceu atividade remunerada, você é segurado obrigatório. Isso nos termos do decreto, está escrito expressamente, existe expressamente essa previsão. Portanto, 65, correto. Eu considero como correto. 66, questão interessante. Gosto quando as bancas perguntam essa questão. É um tema especial do direito previdenciário. Olha o que diz o item 66, a questão 66 da nossa prova técnica do Seguro Social, caderno Alga. Daqui a pouco eu falo Elga, mas é Alga. Muito engraçado esse nome. Desde que presentes os demais pressupostos da filiação, admite-se a inscrição após a morte, o CESP fala pós-mortem, após a morte do segurado especial. Meus amigos, o item está correto. Presentes os demais pressupostos da filiação, a saber, os requisitos do exercício de atividade rural do segurado especial, somente para o segurado especial. E quem é o segurado especial, Moisés? O segurado especial é aquele que exerce atividade em regime de economia familiar para a própria subsistência, individualmente ou em regime de economia familiar. Esse é o segurado especial. O segurado especial, o trabalhador rural, é esse. Nós também temos o segurado especial, pescador também, por exemplo, pescador artesanal. Então, atenção para a figura do segurado especial. Somente para ele é possível que, ocorrendo a morte, seja feita a inscrição, ou seja, aquele ato formal, a inscrição após a morte. Somente para ele é permitido, para o contribuinte individual não é. Então vamos lá, item 66 está certo. Item 67, acho que dá para aproveitar a coluna aqui para não ficar apagando. Item 67. Item 67 diz o seguinte: a filiação ao RGPS, na qualidade de segurado facultativo, pode retroagir, permitindo-se o recolhimento das contribuições relativas às competências anteriores à data da inscrição. Está dizendo que a filiação do facultativo ela pode retroagir, a filiação, que esse vínculo, direitos e obrigações, ela pode voltar ao passado, admitindo-se que se pague, que se recolha contribuições anteriores à inscrição. Meus amigos, este item está errado. Não é permitido para o facultativo esse recolhimento retroativo. Tem uma exceção, é se não houve perda de qualidade segurada e tudo, mas não vou tocar só na questão aqui agora. O facultativo, a filiação dele decorre da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição dentro do prazo.
Em outras palavras, o facultativo precisa pagar uma contribuição dentro do prazo para ele se filiar ao regime geral. Então, o facultativo não posso retroagir as contribuições anteriormente a essa inscrição formalizada com o pagamento da primeira. Eu não posso retroagir essa filiação do facultativo. É proibido. Portanto, o item está errado. Questão 67, errado. 68. Os dados constantes dos cadastros informatizados da Previdência Social, como o CNIS, vocês vão trabalhar muito com o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, valem como prova de filiação à Previdência, é verdade, aquilo que estiver lá no CNIS, os vínculos e remunerações, valem como prova de filiação à Previdência, isso é verdadeiro. Do tempo de contribuição é verdadeiro, dos salários de contribuição é verdadeiro, desde que acompanhadas com outras provas documentais, não. Aquilo que consta no CNIS, no seu cadastro, que você vai ver na prática como é que funciona, ele vale como prova de filiação, vale como tempo, como remuneração, salário de contribuição, mas não precisa estar acompanhado, não é exigido, não é obrigatório que esteja acompanhado de outras provas documentais. A questão peca, erra aí nesse finalzinho. 69. 69. Julgue os itens, é o texto associado ao item 69, julgue os itens à luz do decreto 3.048. Aí vem o 69 e diz: o indivíduo que, não sendo detentor de cargo efetivo, se ele for nomeado para um cargo em comissão no âmbito da União, ele será segurado obrigatório do RGPS. Atenção, meus amigos. O indivíduo que, não sendo detentor de cargo efetivo, se ele for nomeado para um cargo em comissão no âmbito da União, a questão está dizendo, ele não será segurado obrigatório. O item está errado. Aquele que ocupe exclusivamente cargo em comissão, ele é, sim, um segurado obrigatório do regime geral de Previdência Social. Vamos parar por aqui. Parte 2, novos comentários. Um grande abraço. Até daqui a pouco.